E o tema de hoje, como lidar com a ansiedade e emagrecer. E para falar sobre esse assunto, recebemos Eneida Ramos, ela que é nutricionista e colunista do Mais Saúde aqui no Fique por Dentro. É um prazer recebê-la aqui, doutora Eneida Ramos. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Que alegria estar com você, querido ouvinte. E Cacá aqui, né? Que gostoso também estar conhecendo aqui o Cacá aqui mais próximo também. Fábio, uma alegria estar com vocês. E vamos tratar desse assunto. Eu já quero te dar uma provocada aí, você que está ouvindo. Conta aqui no WhatsApp da rádio, você acha que você é ansioso e por qual razão que você acha que você é ansioso? Escreve aqui pra gente. E já falando sobre ansiedade, então, já explica para o nosso ouvinte, né, um geral, o que é ansiedade, quais são os principais sintomas aí. A ansiedade é um mal do século, né? E eu tenho, assim, lido muito sobre ansiedade. E eu posso definir a ansiedade, que eu gostei de uma definição até do Augusto Cury, que ele conta que é aquela síndrome do pensamento acelerado. Eu acho que não tem definição melhor. É quando a gente pensa tão rápido, né? E quando a gente vê a nossa vida tá passando, que a gente não tá nem vivendo. Aquela pessoa que vive no futuro. Eu acho que é essa definição melhor que eu entendo por ansiedade. Essa síndrome do pensamento acelerado. E, doutora Eneida, como é que essa ansiedade pode afetar o peso e também a saúde das pessoas? Como é que funciona a cabeça da pessoa que está ansiosa? É interessante que quando a pessoa está ansiosa, ela acaba comendo emoções, né? E eu costumo falar muito do comer emocional. Que é isso, a pessoa está tão ansiosa, está tão assim nervosa, preocupada, angustiada, não vivendo aquele momento presente e ela acaba ficando naquela ansiedade mesmo, né? Que ela acaba tentando resolver isso com a comida. Então a gente está vivendo um momento agora tão difícil, tão complicado, que as pessoas estão perdendo, na verdade, o viver. Então elas ficam nessa angústia e elas acham que a comida que vai resolver, que a comida vai ser esse consolo, vai ser esse remédio para a alma, para as emoções. E daí não vai dar certo, porque a comida não vai resolver, né, alguma preocupação, algum anseio da alma. Ela vai tentar resolver, preencher com algo que só vai trazer, né? Pode até resolver naquele momento, né? E aquela sensação de bem-estar que ela tem naquele momento que ela está comendo, né? Já alivia um pouco aquele estresse, alivia um pouco aquela ansiedade. O Fabinho comentou aqui que quando ele está ansioso com as gêmeas, ele liga para um delivery da vida e pede lá um bolo de pote, pede aqui uma coxinha e come deliciosamente e aquele estresse parece que vai embora. É que o chocolate ele tem essa questão da saciedade, né? Você até já falou sobre isso, né? Então, mas aquele hormônio que ele libera. Sim, mas pensa assim, vamos pensar assim, vai na coxinha, no chocolate, mesmo o chocolate, né? Que dá um equilíbrio, né, naquele momento. Só que é naquele momento, é naquela hora, é momentâneo, é um prazer momentâneo. Então parece que é um alívio momentâneo, só que não vai resolver. Se for alguma questão emocional, vamos supor, eu tô nervoso, briguei com meu chefe, tô nervoso, né? Então assim, tô ansioso, vou comer aí um chocolate. A pessoa vai lá, come aquele chocolate, parece que aliviou naquele momento, só que não resolveu. Daí o que vai acontecer? Você vai criar outros problemas que muitas pessoas sofrem, que é a culpa, que é mais ansiedade. Nossa, não precisava comer aquela caixa inteira de brigadeiro, não precisava comer o tablete inteiro de chocolate, podia ter comido menos. E daí gera outros problemas. E daí, se isso virar o que? Um hábito, quando a gente vê a pessoa tá fora do peso, e fora do peso tem problemas cardiovasculares. Então a gente precisa vigiar o porquê que eu estou comendo. Será que é fome física? Será que é fome emocional? E daí tratar, né, dessa questão. Mas se vocês quiserem, eu já falo como é que eu trato disso. Então, é exatamente isso que eu queria saber agora. Quais são as dicas, né, para essa pessoa que de repente está nesse momento de ansiedade, que quer comer um doce, alguma coisa que não vai fazer bem para ela? O que ela pode fazer nesse momento? Até mesmo diferenciar quando é a fome fisiológica ou uma fome emocional, né, Fabinho? Exatamente. Porque quando a pessoa está, vamos supor, vou usar o Fábio como exemplo, tá? Ele tá lá com as meninas, tá estressado, né? Daí ele fala assim, vou pegar o meu aplicativo e vou pedir um bolo de pote. Isso, bolo de pote de morango com leite condensado. A primeira pergunta que ele tem que fazer eu estou com fome física ou fome emocional? A fome física, ela é muito característica. Por quê?
Você tem que... Deus faz tudo perfeito, né? Quando a gente sente aquele vazio no estômago, uma leve dorzinha de cabeça, sente assim um ronquinho no estômago, né? O corpo está mandando esse sinal fisiológico que está na hora de comer, né? Então, a fome física não é algo específico. Se você está assim com essa fome que é física, e você comer uma banana, por exemplo, já saciou. Não precisa ser o bolo de pote com leite condensado e não precisa ser a coxinha. A fome emocional já é diferente. É algo específico. Então, sinto te informar, Fábio, só que quando você quer comer o bolo de chocolate com leite condensado, normalmente é fome mais emocional. Às vezes está meio estressado naquele momento, às vezes, né? Mas às vezes tudo bem, né? Às vezes você tá com fome mesmo naquele momento, o estômago tá meio roncando. De repente é isso mesmo, você vai me falar depois. Mas o que a gente tem que vigiar é, será que eu estou com essa fome que é fisiológica, que o meu corpo tá pedindo? Daí normalmente é algo que você vai comer, que vai saciar naquele momento, né? E quando você, olha que interessante, quando você come algo e a fome é física, acabou, saciou. Quando a fome é emocional, você come alguma coisa, come a coxinha, mas não vai ficar só na coxinha. Não era bem isso que eu queria. Daí vai pro bolo. Então é infindável. Daí a pessoa ela fica comendo emoções. Então essa questão de a gente entender, a gente tem que dar aqueles 5 minutinhos, né? Antes. O que será que eu preciso? E na dúvida, toma um copo de água. Que às vezes não é fome física e não é nem fome emocional, às vezes é sede. Que às vezes a gente está desidratado. Não está tomando água e o corpo acha que é fome. Então tem muita coisa. Agora, o que a gente pode fazer nessa situação, né? Que o Cacá até estavam perguntando. Eu costumo falar para as minhas alunas, minhas pacientes, para ter uma lista de oportunidades. Uma lista de atividades que você pode fazer quando você constatar que é fome emocional. E daí, quando você começa a olhar naquela lista, você começa a colocar algumas questões aí no seu dia a dia para você preencher muitas vezes esse vazio, que não é fome. Então, por exemplo, quando a gente está com essa dúvida, né? É fome física, é fome emocional, a primeira coisa, toma um copo de água, que às vezes é sede. Não resolveu? Toma um copo de chá. Não resolveu? Né? Não resolveu? Quando eu não acho que é fome emocional. Daí você vai ter uma listinha de coisas que você gosta de fazer. Porque a gente está vivendo uma fase agora que as pessoas estão vivendo de maneira tão automática que elas não sabem mais o que elas gostam de fazer. E o que causa mais estresse e ansiedade, sabe o que é? É o celular. O celular, ele causa muita ansiedade. Então, se você está num momento que você fala assim, eu estou vivendo uma ansiedade agora que eu vou comer emocional. Pega essa lista de coisas que você gosta de fazer e faça alguma coisa. Pode ser brincar com o seu filho. O Fábio tem 3 filhos, né? Pode brincar com a filha, pode brincar com o cachorro, pode dar uma volta no quarteirão. Vai pra academia. Pode ir pra academia fazer um exercício. Dá uma volta na rua. Dar uma volta na rua. Pode olhar para o céu. Só de você olhar para o céu, né? Isso tem estudos que mostram que o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele já vai reduzir. Então, às vezes, você está meio ansioso só de olhar. Então, a gente precisa começar a driblar, né? A lidar com essa ansiedade. Então, não sair comendo, porque senão a gente não vai conseguir chegar ao nosso peso desejado, né? Então, na verdade, temos que mudar o foco do nosso cérebro, né? Porque você está focado em alguma coisa. É igual eu lembro, né? Tem um programa de televisão que eu assisto que o cara treina cachorro, ele é muito bom. Então, o cachorro é bravo, então ele só faz psh, o cachorro já fica quieto. Por quê? Isso. Ele está mudando o foco da raiva do cachorro, então ele dá um toque no cachorro, e o cachorro para, tira o foco daquilo que ele estava sendo agressivo e fica num estado mais calmo, né? Exatamente. Então, a gente é a mesma coisa. Eu trabalhei com um diretor numa época, presta atenção nessa, Fabi, que ele entrou num período que ele queria emagrecer. Só que ele levou isso para toda a rádio. Então, quando a gente ia comer alguma coisa, ele andava sempre com um pacote daquelas cenouras pequenininhas que a gente compra em supermercado, que já vem cortada, já vem lavada. Era o dia inteiro comendo cenoura. Ele fazia a gente comer cenoura também. Não, vai comer isso não que é gorduroso. Não, isso aqui tem tantas calorias. Come uma cenourinha.
E acabou levando Ele isso. emagreceu? Emagreceu, ele foi pro spa, um dos spas famosos aí, ficou lá 7 dias, emagreceu, mas sofreu daquele efeito sanfona, né? Emagreceu, mas Então, voltou a aí engordar que tá, de novo. aí que tá, por isso que eu falo, é que a chave é a gente mudar, como você falou, Cacá, é o mindset, né? Então a gente tem que começar a pensar como uma pessoa mais saudável se comportaria nessa situação. Como é que uma pessoa mais magra se comportaria nessa situação, né? E é interessante que nós fomos educados dessa forma, né? A corrigir questões emocionais com comida, né? Quando a gente era pequeno, quando a gente caía, o que acontecia? A gente ganhava o quê? Uma balinha. Uma balinha ou um copo com água, né? Tava nervoso, tava chorando, não é Água assim com que açúcar ainda. a gente não era acalmado assim quando nós éramos crianças, Toma um né? copinho com açúcar, filha. É. Não é? Daí a menina tá namorando ali, depois tá namorando, briga com o namorado, né? Daí, não, vamos comer um docinho pra acalmar, né? Não é assim não. E daí o que acontece? A gente é condicionado que a comida que resolve questões emocionais. E aí que tá. Daí a gente leva isso pra vida. Então, quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, tudo é comida. Agora, sim, a comida, a função dela é nutrir o nosso organismo. Então, quando a gente começa a colocar a comida uma responsabilidade de você tratar questões emocionais, não vai dar certo. É por isso que tem tanta gente fora do peso. Por isso que eu acho bacana você, ouvinte, ter uma listinha de coisas que você gosta de fazer. E daí, quando você estiver nessa fome emocional, que normalmente acontece no meio da tarde, normalmente é mais pro final do dia, que é aquela síndrome do pôr do sol que eu falo, sabe? Quando o sol vai se pôr, né? Daí é quando normalmente as coisas erradas acontecem, né? Quem tem uma tendência a ir para drogas, vai para drogas, ou quem tem a questão de comer excessivo vai comer no final do dia, normalmente é no final do dia. Então tem que vigiar essa síndrome do pôr do sol. Então assim, já tem uma xícara de chá ali, já ter, né, ou alguma frutinha, se for realmente uma fome, uma dúvida, né, fome física, emocional, até é legal comer uma frutinha também. Mas assim, ter coisas legais para você fazer, coisa que você gosta de fazer. Pode ser mexer com jardinagem, pode ser um trabalho de artesanato, né? Então assim, ouvir uma música, fazer um alongamento, fazer um relaxamento, fazer uma hidratação no cabelo, fazer uma massagem no pé. São coisas que normalmente nessa vida louca que a gente vive, a gente esquece, mas que faz parte de uma vida altamente equilibrada e altamente saudável. Eu estou aqui, Fabinho, com a participação da Renata de Itaquá, e a senhora falou da ansiedade, a pessoa come, né, naquele momento de ansiedade. Mas com ela acontece o contrário. Ela falou o seguinte: quando eu estou ansiosa, eu não consigo comer nada e dá piriri. Ela é tão ruim que ela, às vezes ela até emagrece sem querer. A ansiedade também pode fazer o efeito contrário, tirar o apetite. Exatamente, é um desequilíbrio, né? E também errado, né? Porque comer é bênção. A gente precisa ter uma alimentação equilibrada, porque olha que engraçado, né? Se ela não comer, ela pode gerar mais ansiedade ainda. Por quê? Para a gente trabalhar os nossos hormônios da felicidade, né? Serotonina, endorfina, ocitocina, então tantos hormônios da felicidade, todos eles têm como base também nutrientes. Então, a própria serotonina, que acho que vale a pena a gente falar disso, né? Ela é fabricada onde? No intestino. E é o hormônio da felicidade. Então, se a gente não come bem, daí a gente vai cada vez mais ficar mais ansioso. Então, a gente precisa dar esses nutrientes, esses ingredientes para o nosso corpo produzir esses hormônios, que são os hormônios que vão ajudar a regular tudo isso, né? Então, assim, não comer também é ruim e pode piorar, agravar o quadro da ansiedade, porque precisa dar nutrientes para o organismo dela, né? E eu acho que uma coisa que vale a pena a gente falar aqui, porque o nosso tempo sempre é curto, né? Mas vale a pena a gente falar que a base para a gente curar, né, e tratar a ansiedade e prevenir aí quadros, né, piores e tudo mais, é a nutrição. É a nutrição, claro, que eu sempre oriento a procurar também ajuda, né, de profissional, psicólogo, aconselhamento bíblico, porque também a gente precisa saber qual que é a base para curar, né, para não agravar, não gerar uma depressão e tudo mais. Mas o que a gente coloca no nosso prato no dia a dia é isso que vai dar nutrientes para o nosso corpo fabricar o que a gente precisa para a gente ter todo o nosso organismo funcionando da maneira como foi desenhado para funcionar, né? Então, assim, às vezes uma banana que você come de manhã, né, ela vai ter um aminoácido ali, que é o triptofano, e esse aminoácido vai fazer parte dessa serotonina no final da tarde. Então, olha que interessante. Então, tem gente que fala assim, come qualquer coisa, come uma bolachinha, come um pãozinho, sai andando, né?
Às vezes só de você comer uma fruta de manhã, especialmente aí no caso, né, que a gente tá falando de ansiedade, então seria a banana, né? A banana que tem esse triptofano. É só de você comer, você já vai melhorar essa ansiedade no final do dia. Então tem alguns ajustes, né? O próprio grão de bico também, né? Que é muito bacana, que também tem o triptofano. Comeu de manhã, já modula essa ansiedade no final do dia. É impressionante, hein? A ciência da nutrição é incrível. Ó, muitas perguntas, muitas participações. Inclusive, recebemos aqui a pergunta da Fernanda, na Vila Ed, aqui de São Paulo, e ela quer saber o seguinte: momentos de felicidade ou tristeza também pode levar a pessoa a ter essa fome emocional? É interessante, né, que o estômago, ele tá muito perto do coração, né? Então, tem pessoas que estão assim, com muita euforia, muito felizes, também comem mais, né? Então pode ter essa fome emocional também, pode. O que a gente precisa vigiar é essa necessidade de comer, né? O certo é, sem fome, não come. Não está com fome física, então não deve comer, né? Agora também sem radicalismo também, porque não tem nada contra também, por exemplo, você vai assim tomar um chá da tarde com uma amiga, né? Tá num café, né? Às vezes você nem tá com tanta fome, né? De vez em quando, né? Você vai comer um bolinho ali, porque também tem aquele ditado, né? Comer e coçar é só começar. Tem um ditado também, eu até falo muito para minha esposa, doutora Eneida, que a minha esposa, ela tá fazendo academia, então ela treina todos os dias, ela faz natação, e sempre que ela come alguma coisinha a mais, ela já fica com aquele peso na consciência. Eu falo para ela, amor, come sem culpa. Porque se você come, né, pensando, ai, comi isso e não deveria, eu acho que essa ansiedade, esse sentimento de culpa, acho que agrava. Então, comeu. Exatamente, Cacá. Come sem culpa. Exatamente. Você vai para academia todo dia. E aquela questão também, que a gente precisa desenvolver uma boa relação com a comida, né? Uma boa relação com o nosso corpo, né? Tantas mulheres que eu vejo que elas estão com autoestima destruídas, que elas estão sempre assim na busca daquele corpo perfeito que muitas vezes a mídia coloca, né? Não, só é bonita aquela mulher que não tem nada de barriga, que não tem nada de culote, que não tem celulite, que não tem, né? E a gente sabe que é uma mentira que muitas mulheres acreditam, né? Elas ficam ali, às vezes perdidas no celular, muitas vezes, só olhando os stories, a vida das pessoas, e segue pessoas, perfis de pessoas que são, às vezes até com problemas até psicológicos, né? Tem pessoas que ficam nesse comer, às vezes até o comer saudável demais gera doença, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente tem que entender que somos únicas. Cada mulher, cada homem, né, nós somos feitos de maneira maravilhosa por Deus. E a gente tem que respeitar os nossos limites. Então, assim, e comer é bênção, né? O ruim é quando você está aí no hospital, numa cama, no leito da enfermidade, você não consegue comer. Estava até falando isso ontem, né, numa live que eu fiz. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque comer é muito bom. E quando você for comer, tem que comer, mudar esse mindset mesmo, né? Comer com gratidão, né? Começar a pensar, nossa, estou comendo, né? Que nem a sua esposa está falando, né, Cacá? Ela vai comer, não sei se é um chocolate, né? O Fábio que gosta de chocolate também. Estou comendo chocolate, mas olha só que coisa boa, né? Da onde que veio esse chocolate? Será que ele veio aí do Nordeste? Olha esse sabor, ele é meio docinho, mas é meio amargo. E daí começar a estar presente naquele momento. Aliás, não tem como, né, a gente falar de ansiedade sem falar disso, de a gente viver o momento presente. A gente tem que praticar esse comer de maneira consciente, que é o mindful eating, né? Que é você estar presente naquele momento, comer com atenção plena. Então, se você ouvinte começar já a praticar na próxima refeição isso, né? Parar, olhar a comida no seu prato, perceber as cores no seu prato, olhar, falar assim, nossa, aqui tá tudo muito branco, deixa eu colocar um verdinho, deixa eu colocar um amarelo aqui, um laranja, e estar presente ali, agradecer por aquele prato de comida, e você comer com gratidão. Que bom que eu tenho esse alimento, mesmo o docinho, mesmo o chocolate, agradeça, porque é interessante, né? Quando a gente começa a comer dessa maneira mais consciente, a gente começa a ver que a gente não precisa comer o segundo tablete de chocolate, né? Ou o terceiro quadradinho de chocolate, né? A gente não precisa comer o segundo bolo de pote. A gente vai perceber que talvez a gente consiga até pegar um bolo de pote e dividir com mais alguém, porque a gente esteve presente naquele momento, a gente saboreou aquele alimento. Então, eu acho que é isso que a gente tem que resgatar.
e mudar a forma como nós estamos vivendo. E a refeição é um momento maravilhoso para a gente estar presente ali verdadeiramente, agradecendo e usufruindo desse momento em família. Tentar sentar ali à mesa, fazer refeição em família, né? Ir para a cozinha, cozinhar. Quantos lares que não tem mais isso? É tudo comida congelada, comida pronta, comida por aplicativo. Então, nós precisamos resgatar esses momentos de refeição em família, colocar filhos para cozinhar junto, né? E assim a gente vai começar a fazer comidas mais saborosas, gostosas e ter mais saúde e, como consequência, quem não quer, emagrecer e comendo bem, comendo comidas gostosas. Olha, doutor, eu ficaria mais 47 minutos falando com a senhora, mas o tempo aqui passa rápido demais. Deixa eu só registrar a participação da nossa ouvinte, a Cleide. Ela escreve o seguinte: sou extremamente ansiosa por altas expectativas, estou o tempo todo antecipando acontecimentos que talvez nem aconteçam. E é no doce que eu encontro alívio por alguns minutos, mas às vezes sinto necessidade de algo salgado. Mas não é aquela coisa comum, não. Tem que ser algo bem diferenciado. E, de novo, o alívio é só naquele momento em que estou comendo, depois tudo volta. Olha lá, Cleide, você falou de uma coisa que é interessante, né? E eu até falo, né? Às vezes eu falo, 3 minutos na boca, né? E às vezes 10 anos na barriga, no quadril. Então, quando a gente pensa nisso, que é um prazer tão momentâneo, daí você tem que pensar assim, será que vale a pena? Porque quando a gente quer emagrecer, o que a gente sonha? Aquele corpo saudável, né? Sem aquela barriguinha que é mais inflamatória. A gente quer vestir a roupa que a gente gosta, a gente quer ter saúde, a gente quer viajar, estar com a nossa família, quer vestir a roupa que a gente gosta, não aquela que serve, quer olhar aquela roupa na vitrine e pegar aquela roupa da vitrine e levar para nossa casa, né? Então, quando você estiver nesse momento que fala assim, será que vale a pena? Porque é um prazer tão momentâneo. Será que o prazer de eu ter mais saúde, mais vitalidade, não é maior? E a partir daí, a gente começa a fazer melhores escolhas. Então, mudar esse prazer momentâneo por um prazer a longo prazo, que é ter você mais saudável. E eu quero aproveitar e também fazer um convite para quem está me ouvindo. Mulher que quer emagrecer, você, homem que está aí, que sabe a sua esposa, que quer ter mais saúde, convida para a jornada de emagrecimento feminino, que é um evento 100% online, totalmente gratuito, que eu mesma estou acompanhando essas mulheres num grupo fechado, dentro do Facebook. Tem aulas gravadas onde eu explico por que a gente não consegue emagrecer. Eu falo como vencer esses obstáculos. E hoje, que é sexta-feira, eu já liberei a 3ª aula, que eu falo do plano perfeito para emagrecer. Então, não perca tempo. Se você quer emagrecer, entra agora no meu Instagram, que é o DRA Eneida Ramos. É DRA Eneida Ramos. Eu vou aproveitar também e já abrir uma caixinha de perguntas, porque se tiver alguma pergunta que de repente, né, Cacá, Fábio, a gente não conseguiu responder, daí eu vou com todo amor e carinho responder até em forma de vídeo para vocês, queridos ouvintes. E o tema de hoje, como lidar com a ansiedade e emagrecer, falamos com Eneida Ramos, ela que é nutricionista e colunista do Mais Saúde aqui no Fique Por Dentro. Sempre bom, sempre um prazer ter você com a gente, principalmente quando é presencial, e até uma próxima oportunidade, Eneida. Eu queria levantar uma bandeira aqui, que a Eneida viesse toda vez presencial. Bandeira, eu apoio, queremos Eneida ao vivo, presencial. Ó, eu vou abrir uma enquete lá, hein? Se ganhar enquete, daí eu venho mais vezes. Vocês têm que votar nessa enquete, hein? Obrigado, Eneida. Até mais.